Aleluia. As nossas saudações a todo mundo. Que Deus nos abençoe. Sejam todos abençoados. Como diz na minha língua, Mangemba Yamfumo Yesu. Posso ouvir palmas para Jesus Cristo? Mas ainda, aleluia, mais forte ainda, amém. 7 dias depois, voltamos aqui para mais uma vez termos um encontro com Deus. Lembrei-me de uma canção que a gente cantou no passado. Eu marquei um encontro com Deus. Diga nesse santo lugar. Neste santo lugar de oração. Diga seu amor. Seu amor é real, sua paz eu gozarei. Eu marquei. Outra vez. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar. Neste santo lugar de oração. Seu amor, seu amor. Diga real. É real, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Bastas que me toques, Senhor. Bastas que me toque, Senhor. Diga para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Bastas que me toque, bastas que me toque, Senhor. Vai cantar, irmão. Bastas que me toque, Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Se a noite escura está, aleluia, o Senhor me guiará. Diga bastas que me toque, bastas que me toque, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da Glória. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 42. Mateus, capítulo 12, versículo 42. Diga amém. A rainha do meio-dia. A África será liberta. Diga amém. A libertação dos cutitas.
Gucci vai ser liberto da escravidão do pecado. Diga amém. Preste bem atenção. A África foi fundada por um dos netos do cão. Na verdade o nome dele não é cão, Cã. Diga-me. Cã, um dos filhos dos três de Noé. E esse Cã foi o filho mais infeliz, porquanto ele profanara, ou então depois que viu a nudez do seu pai, ele, em vez de ocultar, contou aos seus irmãos. Noé ficou bêbado depois que saíram do dilúvio. Tomou muito monstro, se atirou no chão nu, e Cã achou isso e foi avisar aos seus irmãos. E um dos seus irmãos, de costas, tapou o seu pai. E quando Noé saiu do vinho, os seus filhos lhe contaram que Cã te viu nu. E Noé, envergonhado e irado, amaldiçoou Cã e disse que Cã seria maldito. Aquilo tudo que você sabe. Não é somente a África negra que são filhos de Cã. Os cananitas, diga-me, o próprio mundo árabe, Maghreb é a África branca. Por isso o Egito é chamado a terra do cão. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Antiga Palestina, ou então os moradores antigos da Palestina, que eram os cananitas, e antigamente se chamava a Caneia, ou então Canaã. Eles todos são descendentes de Cã. É incrível que outros foram perseguidos até destruição plena. Mas está aqui os outros descendentes dessa pessoa ainda vivem. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Deus tirou a terra dos cananeus e entregou a quem? A Israel. Deus disse aos hebreus, quando saíram do Egito, matem todos os cananitas, descendentes de Cã. Mas há um dos netos que foi fundar a Etiópia, a chamada terra do Gucci. Diga-me. Outro dia perguntei na Laurinda, que está a vir agora da Etiópia, e eu disse, esses cutitas, é uma tribo, os cutitas. Diga-me. E da Etiópia, os africanos negros começaram a emigrar e foram para a planície do Nilo. E depois o deserto os cercou, chamado deserto de Sahara, e fugiram o deserto e desceram e começaram a achar outras planícies, como a bacia hidrográfica do Rio Congo. Diga-me. Chegaram até no sul
da África, Angola, África do Sul. Esses todos são descendentes da Etiópia. Diga aleluia. E são chamados os Cutitas, porque são filhos do Cuti. Cuti é o primeiro negro. E não me pergunta por que ele ficou negro. Aplauda ao Senhor Jesus. Esquece isso. A pele é negra, mas a alma é igual. Diga-me. Não existe alma negra e não existe alma branca. Amém? Então, esse povo sofreram muito. Esse é um povo que desde o princípio acarretaram um sofrimento incrível, resultado da maldição que foi lançada ao pai deles, ou então ao seu avô. Veja que naquele dia Noé abençoou os 12 seus irmãos. Não os irmãos de Noé, os irmãos de Cã, o pai de Canaã. Diga-me. Mas uma coisa, ele também falou: abençoa os dois. Um é o ocidente e o outro é o branco oriental. Posso ouvir palmas para Jesus? Mas a Arábia, aquele território aí da Arábia, eles são filhos de Abraão. E Abraão veio da Mesopotâmia. Eu não sei se é conveniente falar essas coisas numa reunião como essa. Bem forte para o Rei da Glória. Mas como o mundo todo está a me ouvir, como o mundo está a me ouvir, então deixa eu falar ao mundo. Aleluia. Tanto vos cuida buena. E Abraão veio da Mesopotâmia, peregrinando para Canaã, e foi entregue essa terra como sua possessão, e os seus filhos depois herdaram essa terra. Mas depois da morte da Sara, vocês sabem que Abraão voltou a casar e fez tantos filhos aí. Esses são os que ocuparam o território da Arábia. Este é o povo de Maomé. Bem forte para o Rei da Glória. Diga-me. Diga aleluia. Bom, isso é só a introdução. Minha mensagem não é essa. Mas para vos fazer entender, tive que fazer uma introdução e vos mostrar quem são esse povo que vai ser liberto, de onde vieram, como foi a sua caminhada, sofrimento, guerras, violência, miséria, subdesenvolvimento. Colonização árdua e dura dos dois irmãos, principalmente o ocidental, como pisou esse povo, como maltratou esse povo. Simularam o fim da colonização, mas eles inverteram somente o quadro. Tiraram a roupa preta e meteram a roupa branca, mas eles continuavam a ser os mesmos. Veio a neocolonização, colocaram pessoas no poder para continuar a dominar vocês, as economias na mão deles. Bom, mas a maior escravidão, o maior sofrimento desse povo não é por causa
da escravidão política, militar, não sei o quê. Aliás, tudo isso que aconteceu é o resultado do pecado. Diga-me. Pois o pecado escraviza os povos. Mas todos os povos pecaram? Sim, todos pecaram. E uma coisa aconteceu com este povo do Quds. Quando Jesus morreu na cruz, Ele destruiu todas as maldições. Diga-me, todas as maldições, não importa de onde vieram, se as maldições de Noé, se as maldições da lei, carregadas, hereditárias, sei lá, familiares, adquiridas, não importa. Por isso Jesus se fez maldito na cruz, para que o povo fosse liberto de todas as maldições. Diga-me, então as maldições que os africanos carregam, resultado como da maldição de Noé ao seu filho e outras maldições, não teriam peso, poder na vida não somente dos africanos e outros povos, se o evangelho da verdade lhes fosse pregado. Está a entender? O evangelho é a luz do mundo, Jesus Cristo. Quando a luz chega, as trevas fazem o quê? Fogem. Como está escrito. E o povo que estava em trevas acrescenta, viu luz. Mas é o evangelho do reino dos céus. E há uma confusão muito grande a respeito de outros evangelhos em nome de Jesus. Ou então a cábula, a cópia. Como é que se diz? Tem um termo próprio. É mesmo, como é? Fotocópia do evangelho. Existem fotocópias do evangelho. Pois nem tudo que brilha é ouro. Diga-me. O evangelho do reino dos céus é o evangelho que liberta o pecador. É a luz que ilumina os que estão nas trevas. É o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. É o evangelho da cruz. É a sabedoria de Deus. É a ciência de Deus, que consiste em demonstração do Espírito do poder, que quebra os timões, as cadeias, as algemas, que ilumina os que estão em trevas, como está escrito. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos e para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Diga aleluia. E o povo que estava em trevas viu luz. Até os que habitam na região e sombra da morte viram luz. Veja só, pela primeira vez depois da queda do homem se manifestou a luz na terra. Pela primeira vez. Pela primeira vez a terra foi iluminada com o Emanuel. Moisés não foi a luz do mundo, nem tampouco os profetas que vieram depois dele, nem tampouco os patriarcas foram a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Depois da queda do homem, pela primeira vez o reino de Deus se manifestou na terra com Jesus Cristo. Pois Moisés não trouxe o reino de Deus, tampouco os profetas, nem Elias, nem João Batista, nem ninguém. Mas sim, Jesus trouxe o reino de Deus. É chegado até vós o reino dos céus. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E o reino dos céus se manifestou para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros. Então Jesus esteve aqui, morreu e subiu, e prometeu que o reino se manifestaria. Não saiam de Jerusalém até que naquele dia se confirme a manifestação do reino. E eles cumpriram, obedeceram, esperaram, e desceu o Espírito do Senhor no dia que se chama Pentecoste. E o Espírito encheu aqueles irmãos que estavam aí. E naquele dia se juntaram outros tantos. Sim, milhares deles se prostraram e adoraram o Filho de Deus, creram e foram batizados. E o grupo que era dos poucos agora eram milhares. E começou a crescer esse movimento. E cresceu, nem mesmo as perseguições, sim, impediu o crescimento desse movimento.
Ontem na live eu falei do conselho de Gamaliel. Diz a Bíblia que sumos sacerdotes e seus comparsas ficaram com inveja, aleluia, dos apóstolos. Por quê? Não somente os apóstolos pregavam a verdade, e porque a verdade também vem com poder, e o poder liberta, cura, restaura, e as pessoas procuram o evangelho do poder, a luz. Quem quer andar nas trevas? Quando a luz se manifesta, as pessoas fogem nas trevas. Quando o poder se manifesta, as pessoas vão para serem libertos, aleluia, das mazelas e outros males, como está escrito. Então muitos se juntavam aos apóstolos, e o movimento do templo diminuía, e as multidões cresciam naquele que eles chamaram de seita dos nazarenos. É assim que se diz, né? Sim, a seita que vem de Nazaré. Diga-me, Nazaré da Galileia, claro. E eles ficaram com inveja. A inveja lhes surpreendeu, e projetaram matar os apóstolos. E prenderam ele e lhes colocaram na cadeia. Por causa do quê? De inveja. Eles pregavam um Deus de poder, mas não tinham poder. Eles pregavam um Deus que liberta, mas o povo não era liberto. Eles falavam que Deus é grande, mas a grandeza de Deus não era manifesta no meio deles. E quando isso acontece, então isso é história. Eles continuavam a contar a história do Mar Vermelho, como Moisés abriu o Mar Vermelho, como Moisés tirou a água da rocha, como Moisés orou e vieram cordões no deserto, como Moisés orou e o maná desceu, como o povo foi sustentado durante 40 anos, não trabalharam nem nada, a rocha lhes seguia, como as suas roupas, aqueles milagres todos que aconteceram, quer no deserto como no meio com os profetas. Então esse povo, essa religião judaica, esse príncipe do povo, esse sacerdote, continuavam a contar histórias de um Deus poderoso. E quando aparece um movimento que vem lá do norte, de homens pobres, dos pescadores, e os seus líderes, um simples carpinteiro, tocaram os corações do povo, e o povo despertou, porque eles falavam e faziam. Por isso Paulo chama a sabedoria de Deus, que ela consiste em demonstrar o Espírito poder. Poder manifesto. Não é narrado somente. Porventura vocês não vivem esses dias? Vossas igrejas, vossos pastores não contam histórias? A história do livro de Atos, as histórias de Sofanias, a história não sei de quem, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí Daniel foi na cova dos leões, olha, o fogo não queimou, os leões não consumiram, Jesus andou em cima das águas, os apóstolos operavam, Paulo não sei o que. Isso é só que vocês têm. E os que tentam mostrar poder, é poder de baixo e não de cima. Eu já falei, a falta do poder no meio da igreja, o que é que trouxe? Trouxe os pastores a irem buscar poder do diabo, pelo menos para tentar enganar as pessoas. Não tinham poder. A maioria que fizeram feitiço ontem, hoje, a maioria, não todos, um dia não tinham feitiço. Amém? A maioria dos pregadores que são feiticeiros hoje, um dia não eram feiticeiros. Eles pensavam que o evangelho é você abrir a Bíblia e abrir a igreja e começar a pregar: Jesus vive, Jesus não sei quem, Jesus morreu na cruz. Mas depois eles entraram no engarrafamento e viram que o poder que está escrito na Bíblia não existia entre eles. E ficaram frustrados. E o diabo abriu janelinhas de oportunidades. E foram atrás dos marabus. Eles entregaram feitiço e vieram manifestar esse poder, e o povo pensou que é poder do alto. Só que esse poder mata. Mata aquele que a tem, mata aquele que crê naquele que a tem. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o rei, bem forte. Ouvistes? Nem todos. Há uns sim. Há uns a sua origem sempre foi feitiço. São feiticeiros que o diabo levantou para entrar no evangelho e para capturar em almas. Sim. Mas a maioria, eram pessoas sem conhecer as profundezas de Satanás. As frustrações levaram eles a buscar o poder de baixo. Eu fui tentado no deserto. Eu tenho experiência do que eu estou vos falando.
fui tentado. Eu tive que correr 120 quilômetros na escuridão da fé. Bem forte para o Rei da Glória. 120 quilômetros na escuridão da fé. Em terra seca e cansada, onde não tem água. Mas eu queria ver a glória de Deus. Aleluia. Eu quero ver a sua glória, oh Deus. Ouviu? Tive que correr na escuridão. Cercados pelos antiprogressos. Antiprogresso tem também outro nome: anti-oração. Quanto mais você ora, mais derrota você vai ter. E isso traz quê? Traz quê? O amarelo. Sabe qual é o significado da cor amarela? Desespero. Aplauda o Senhor. Ouviu? E eu entrei no desespero. Me desesperei e eles me cercaram, os mensageiros de Satanás. Isso aconteceu comigo. Cercaram-me e vieram me aconselhar para que eu fizesse alguma coisa. Uma mulher sentou comigo e me disse: apóstolo, estás a pensar esse lutumba que você está vendo aquilo o quê? É tradição, apóstolo. Cuidado. Esse estudo que você está vendo, cheio de almas que constroem grandes igrejas, tem milhões, carros de luxo, fizeram alguma coisa. Não é oração e jejum. Não te engana, apóstolo. Oração e jejum. E eu, depois de orar tanto, e tanto, e tanto, e ele estava a me dizer isso. E eu falei: o que é que tu queres dizer? Não. Viajaram lá na fronteira entre a Cabinda e o Congo, onde está aí buscar isso. E eu falei: isso é fetiche, mulher. Ficou em silêncio. Eu disse: esses vão para o inferno. Mas como os feiticeiros são prudentes, dissimulou e cooperou comigo. É verdade. Isso é fetiche. Esses vão para o inferno. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, dessa mulher, recebi a visita de um pastor. E ele me contou histórias de como os pastores estão a ficar ricos. Me contou história. Disse que alguém me visitou, me falou: esquece, rapaz, estás a jejuar e orar, estás a perder tempo à toa. Vai só na ilha de Luanda, na escalada da noite, fica só lá parado na praia, vai te aparecer alguém que vai te dar uma Fanta. Fanta é gasosa, ok? Você que é brasileiro, refrigerante. Esse, né? Nós chamamos de gasosa. Esse termo também, gasosa. Diga-me. Vai te trazer um refrigerante de marca Fanta. É mentira, não é Fanta, é Coca-Cola. Coca-Cola é sangue. Diga-me. Então você vai beber aquela Fanta e a pessoa vai desaparecer. No domingo, quando chegares, não terás espaço para pôr pessoas. Quando chamares oferta, você nem vai ver quem vai colocar aquele dinheiro aí. Dinheiro! Notas de euro, dólar, saco, lotado. Não vai ter lá moedas, não. Diga-me. Não precisa fazer nada. E ele dissimuladamente, parece que alguém lhe falou isso. Mas era mentira. Estava a vir que me incitar a buscar feitiço. E eu falei: pastor, isso é feitiço. Todos que seguirem esse caminho vão perecer. Diga aleluia. Dissimulou e ficou ao meu lado. Ou falou a minha linguagem. Eu passei essas tentações, mas eu não fui na conversa. Mas por que as pessoas se frustram? Porque não entenderam os intentos de Deus. Aleluia. Diga aleluia. Você com a tua letra queres libertar os cativos. Como assim um prisioneiro libertar outros prisioneiros? Você na escuridão queres ser a luz ou trazer luz ao povo. Como alguém que não é luz vai trazer luz aos outros? Como um morto pode ressuscitar os outros? Como um prisioneiro pode libertar os outros? Moisés, antes de ser o libertador, primeiro foi liberto. Diga-me. Quando Moisés saiu da terra do Egito, era a sua libertação.
e depois voltou como livre para vir libertar os escravos. Jesus, para libertar os escravos, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho não é um escravo, o escravo não é um filho, o filho é livre, e só o filho livre é que pode libertar os escravos para se tornarem filhos de Deus. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Diga amém. Então a África nunca experimentou a libertação. Nunca. Preste atenção. Eu disse que quando a luz brilhou em Jerusalém, Jesus lhes deu promessa. Lhes diz assim que vocês, depois de receberem a luz, depois de receberem a virtude do alto, depois de vocês receberem o poder do Espírito Santo, começarão a me testemunhar. Começando aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até onde? Nos confins da terra. Vieram para a África? Vai lá na história do evangelho primitivo, vocês chegaram na África. Chegaram? Nunca. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Não, vai na história. Vai na história. E procura se eles vieram para a África. Não. Eu vi um que recebeu o Espírito do Senhor e veio para a África. E era um cujita, o supervisor dos negócios da rainha da Etiópia. Aquele que Filipe foi evangelizar no deserto e Filipe o batizou. Como é que é? Esse homem foi abrir igreja? Foi quê? Não. Desapareceu no tempo. Mas por quê? Eu já vos expliquei por quê. A Bíblia diz que depois que ele creu em Jesus, Filipe o batizou. E o que ele sentiu? Alegrou-se no Espírito Santo. E Filipe sumiu, ou então foi arrebatado, e continuou pregando. E ele foi no seu caminho regozijando-se. Quando alguém aceita Jesus e sente o regozijo na alma, significa receber o Espírito para a salvação. Mas para o serviço precisa ser batizado com o Espírito Santo. Bem forte para o Rei da Glória. Mais forte. Precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se a salvação traz alegria no Espírito Santo, é isso que Jesus falou. Não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam. Alegrem-se porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. E diz a Bíblia que naquele mesmo dia Jesus se alegrou. No quê? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Não alegria por causa do vinho, nem por causa de uma promessa de um salário, de uma não sei o que, de uma festa, não. Espírito Santo. O vinho que alegra o coração de Deus e os corações dos homens. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, eles sendo salvos e não sendo batizado com o Espírito Santo, porque se fosse batizado com o Espírito Santo, o primeiro sinal que iria acontecer, como sempre aconteceu a todos, ele iria falar em outras línguas. Nós vimos isso em Cornélio e a sua casa. Vimos isso também que aos 12 discípulos de João Batista, não somente não conheciam o Espírito Santo porque não tinham, receberam o Espírito Santo, também foram batizados os 12 e falaram em outras línguas. Mas vamos encontrar ao carcereiro, aleluia, lá com Paulo. Ele foi salvo, se alegrou com a sua casa, mas não foi batizado com o Espírito Santo. E quando o homem não tem o batismo do Espírito Santo e com o Espírito Santo, não pode ousar e fazer a obra de Deus. Ele está só, tem que receber o revestimento do poder, ser-me-és testemunho. Quando?
quando vocês receberem o poder do alto, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Então aquele Enoco não foi enviado para ir servir, para fazer a obra do Senhor. Nasceu de novo e ficou só, como está escrito: o grão de trigo caiu por terra e não morrer, fica ele só. Eu tenho a certeza que ele foi devorado pelas bestas feras da África. Mas o mais importante é que entrou na glória. Bem forte para o Rei da Glória. Porque senão a história teríamos a história de uma grande igreja na Etiópia. Não existe. O sol nasceu no Oriente. E como nasce? Estão a falar o sol da justiça, o reino de Deus. E do Oriente foi para onde? Para o Ocidente. E quando chegou no meio, houve um eclipse. O sol se escondeu. Uma nuvem negra cobriu o sol. E no meio não brilhou. E foi brilhar aonde? No Ocidente. E esse meio é a África, a rainha do meio-dia. Bem forte para o Rei da Glória. Glorifica Jesus de Nazaré. Ou então a rainha do sul. Olha o que Jesus falou a respeito da libertação da África. O que vai acontecer, e já começou a acontecer. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com você, ó África. Ei, África, estás a me ouvir? Oi, sou África. E eu não estou a falar como falaram os falsos profetas, como Kimbangu e Simão Tok, os imitadores dos propósitos de Deus. Não, esses foram imitadores. Esses dois falaram que viriam libertar a África. Queriam libertar a África com feitiço. Quem te disse que se liberta as pessoas com feitiço? Se o feitiço é que prende as pessoas. Você, feiticeiro, vai vir libertar alguém? Jesus, o que ele disse? Satanás não pode expulsar Satanás. Os feiticeiros disseram que eram libertadores da África. Kimbangu e Toko e outros tantos aí. Eles com seus feitiços queriam libertar a África. Não é possível. Diga-me. Savimbi queria libertar Angola com armas. Neto disse que a Angola era o quartel-general da África para libertar a África. Não, é tudo o inverso. O que Neto estava a falar, se vocês não sabiam, Angola é e será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. Estava a dizer que a África não vai ser liberta. É a partir daqui, ele já sabia que Elias estava em Angola quando ele falou isso. Já sabia que Elias estava lá em Macocola. Estava a dizer, oh Elias, é aqui Angola, onde nós vamos te resistir. Tu não vais conseguir libertar a África. Isso é uma trincheira, isso é um baluarte, trincheira firme da revolução em África. Um certo dia estava a passar na rua e eu cruzei um maluco, e esse maluco é Langa, Zaiko. Através da pronúncia dei conta que é Langa. E ele me falou, ei, tu mesmo, estás a me olhar? Olha, presta atenção. Angola é e será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E ele disse, você não vai me aguentar. Ele que falava isso. Você não vai me aguentar. Se você experimentar, tu vai sangrar. Isso foi nos anos 2002 ou 3, não, acho que 2 não. 2005. Eu estava numa multidão e todo mundo assustou. Sabe os nécios, os idiotas desse mundo que não entendem as coisas espirituais, gritaram, esse maluco está falando política. Esse maluco fala também política. Eu só falei, seus idiotas, vocês não sabem o que ele está a falar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Está aí. Onde está o Loi? O Loi estava comigo. Falei no Loi. Ele está a falar comigo. Está a falar de mim. O Loi olhou para mim. Aí não falou, porque eu sou mais velho dele. Eu creio que quando foi lá no puto dele, ou no conta dele dentro, deve falar. Ele falou, disse assim, esse mais velho parece que não está batendo bem. Tá onde o bispo Loi? Chama ele aí. Aplauda ao Senhor. Você crê no amanhã
ele vive, temor não há. Diga-me, Loi, vem cá. Você e eu estávamos aí para o armazém, os armazéns do quem? Como é que é? Aqueles armazéns, hein? No Hoje a Renda. Como é que estão você? Você não é angolano? Onde é que é o quartel? Hoje já não existe mais. Ah, já não existe, né? Nunca mais fui lá. Bem forte para o Rei da Glória. Você e eu estava, ele era comerciante. Comprava roupa para ir vender na Lunda. E eu era o guarda-costa dele. Sabe que aí tem muitos gatunos e eu lhe acompanhava. Não é para lutar. Ele sabia que o Cota tem muita fé. Ninguém vai me roubar. Aplauda o Senhor Jesus. Eu era o protetor dele. Eu também ajudava. Depois no final me dava umas massas. Diga aleluia. Ainda assim ainda almoçávamos lá. Está vendo naqueles restaurantes aí dos mamadus. Pela primeira vez comia a comida dos mamadus. Eu falei, mas calma aí. Eu falei comigo, mas qual é a diferença então? Ele me levou, fomos Matabichá. Não, aquela vez fomos com quem? Com o irmão do Rufino, que era o companheiro dele. Quando ele vinha, ele mandava dinheiro, também ele acompanhava. Sentamos no restaurante dos mamadus. É incrível que eu vi. Te põe uma lata mesmo tá vendo, né? De leite condensado. Vem com uma jarra de água quente. Para você mesmo fazer o seu leite. O angolano vai te fazer isso. Vai te entregar uma. Você está maluco? Só o pão. O pão vem cheio. Quer dizer, comem. E o preço é o mesmo. Eu falei. Eu disse, esse povo, por isso eles são grandes. Altos, grandes, nigerianos, malianos. E aqui angolanos, todos fininhos. Bem forte para Jesus. Bem forte. Eu falei, esses comem bem, pá. E é verdade que eu estou falando. A escravidão nesse povo entrou até no sangue. Pior do que os outros curtitas. Nós estávamos a atravessar porque tinha chovido e era necessário passar num lugar e só tinha que esperar aí na Asa Branca para ir no outro lado da parede do mercado por causa das águas. Então havia uma enchente e o maluco estava lá. As pessoas atravessavam em fila e o maluco gritou, ei! Eu já sabia, bom, o demônio vai falar uma coisa. E ele falou o que eu acabei de falar aqui. Ele estava lá e todo mundo começaram a rir, a murmurar, olha, o maluco está falando política. Esse maluco também. E mais tarde eu lhe falei, estás a ver aquele maluco? Ele estava falando de mim, está falando comigo. Bem forte para o Rei da Glória. Tá bom. Aplauda o Senhor Jesus. E agora? Onde estão essas palavras? Eu já estou a ceifar a África. Aleluia. Onde está a profecia do neto? Mulher do neto vai me ouvir falar. Esse homem continua a falar do meu marido de fundo. Onde estão? Disse que era a trincheira firme da revolução em África. Sim. Eu não nego isso. Mas o céu triunfou. Elias venceu. Elias não perde batalha. Elias, diga-me. Não é com palavras. É onde? Quem sabe? No campo da batalha. E o campo de batalha é onde? No ringue. Bem forte para o Rei da Glória. Terra. Presta atenção. Eu disse que a África não foi nunca iluminada. E aquele luz que brilhou no mundo, não pense que continua até hoje. Teria se apagado alguns 300 anos depois. Não demorou. Saiu do Oriente, Jerusalém,
e foi para o Ocidente. Antes de ir para o Ocidente, passou lá na África, foi para a Síria, foi para a Ásia Menor, depois foi para Roma. E da Roma para a Espanha, Portugal, toda a Península Ibérica teria sido evangelizada. Ou então a luz teria chegado lá. Diga amém. Mas aqui no meio, chamada África, a luz não brilhou. O reino não teria se manifestado aqui. Isso é uma autêntica condenação. Escuridão densa. Porque nos lugares onde a lâmpada brilhou, mesmo da luz se apagar, mas os indícios, ou então, como é que se diz? As sequelas da luz um dia ainda existiram. Isto trouxe desenvolvimento, trouxe não sei o que, ciência, equilíbrio, tudo isso aí, para direitos humanos, tudo isso. Aonde a luz não brilhou, não somente na África, também lá, no mais oriente, lá na China, também não chegou lá, não chegou. É só ver aonde a luz não tinha chegado, são os territórios mais tradicionais. Diga-me, o que é a tradição? São os costumes dos antigos. Antigos sem Deus são costumes que? Diabólicos. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A tradição dos antigos é fetiche. Pois a tradição é a mãe do feitiço. Não começou primeiro o feitiço. O feitiço foi gerado pela tradição. Estás a entender? É só ver lá mais no Oriente como são tão idólatras tradicionais como a China e outros países. A África é o epicentro, até vos bajularam pelos brancos e vos falaram do vosso feitiço como que é uma garantia que vocês tiveram. E disseram, a África é o berço da humanidade, berço do feitiço, sim. Bem forte para o Rei da Glória. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E agora, o sofrimento. O sofrimento. E esse evangelho que nós vimos, qual evangelho? Vocês tiveram evangelho? Qual evangelho que vocês tiveram? Vocês nunca tiveram evangelho? Não, vamos contar a história do evangelho. Muitos anos depois, os africanos começaram a ser colonizados pelos ocidentais. Vamos falar da realidade de Angola. E vieram os portugueses através. Sou o homem que vem explorar isso já. Como é que é? Tem o nome dele, é Cão, né? É quem? Seu nome já ouviu? Quem fundou a língua é um Camões. E o que vai explorar Angola chama-se Cão. É o diabo. Diga aleluia. Bem forte. E quando veio o primeiro contingente, você conhece a história, eu ainda fui professor, sabe, eu fui professor, né? Quando veio Paulo Dias de Novaes com seus contingentes, veio também com padres. Amém? E agora, esse evangelho que foi pregado pelos padres, é evangelho esse? Esse é evangelho? Qual evangelho? A idolatria, doutrina de demônios, espíritos enganadores. E quando eles vieram, usaram a força e a ideologia, o chamado evangelho. Eles ocupavam a força e vinham os padres, faziam a cabeça do povo. Meu pai morreu, continuava a dizer, branco é Deus. Aplausos. Não, tá aí os filhos dele. Ele sempre dizia, meu filho, branco é Deus. Porque os negros se espantavam da sabedoria dos brancos, da ciência, do desenvolvimento. Então é assim que os padres ensinaram. Tem que respeitar o branco. Branco é Deus. Lá na minha terra o branco era chamado Xondela. Amém? Você não pode chamar o branco de fulano, Afonso, Antônio. Tem que falar senhor fulano. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho. O evangelho que veio vos dizer, ei, presta atenção, ó adoradores do quem?
daqui anda? Quem é que vos dá sorte de pescar? Nós temos que invocar, não sei se a sereia do nosso rio aqui anda. Não, esquecem isso. É mesmo ele, mas o nome dele é outro. Você não conhece o nome. O nome dele é São Pedro, ok? Vão na pesca e invoquem São Pedro e o peixe será abundante. Mudaram somente os nomes, mas os espíritos são os mesmos. Diga-lhe. Aquelas meninas que iam fazer feitiço para serem prostitutas e terem muito dinheiro, invocavam um demônio, mais ou menos na minha terra chama-se Kenguinha, Kenga, Mayamba. Diga-me, os católicos podem dizer não, é Santa, é Maria Madalena. Aplausos do Senhor. Diga-me, diga aleluia. A mamã das águas, a rainha das águas. Não, essa aqui que você chama, não sei, mamauata, não sei o quem, não sei o quem. Essa é a mamã Maria, a mãe de Douros, a mãe de Conceição, a mãe não sei de quem, a mãe, tudo isso. Houve uma inversão da cultura. Deixaram as suas culturas e tomaram a cultura ocidental e fizeram como se a sua. E usaram força e as pessoas eram obrigados, a força militar, a obedecer os padres. Quando você fosse confessar num padre que eu é que matei o branco, o padre ia te queixar, à noite iam te prender. Diga-me, os padres eram os agentes da secreta dos colonos, porque o padre era bem recebido no povo e ele estava de olho a controlar se há uma rebelião, uma insurreição, uma murmuração, tudo isso. Esse é o evangelho? Se esse que veio vos fatigar. Sabe por que o fundador do comunista chamou a religião como ópio do povo? Os políticos oprimem e a religião faz quê? Faz quê? Faz quê? Acalma. Não é isso que acontece nesse vosso país? Toda vez que você vê que houve um assassinato, controla só, os pastores são chamados em off e saem das reuniões lá do palácio e vão acalmar o povo. Suas homilias vão falar: jovens, cuidado. Ópio do povo. Bem forte. Isso é evangelho? Muitos anos depois apareceram os protestantes que renunciaram à fé católica. Chamaram a fé católica de diabólica. Vieram com verdade, com letras. A carne para nada aproveita, a letra mata, só o espírito que vivifica. Diga-me, os corruptos, os escravos vieram com outra doutrina, diferente da primeira. Mas é mentira. Eles eram irmãos à noite. Um deles, na minha terra, ouviu a história. Quem da Carmona vai ouvir essa história, sabe? Uma vez, o mais velho nos contou. Sabe por que no Carmona não tem marufo? Estou falando aí na cidade, não tem marufo. Aquelas fazendas aí não tem marufo. Grandes quintas, grandes fazendas, mas não tem marufo. O marufo veio do quê? Dos bordões. O marufo que se vende no Índia sai do Negash, lá distante, do Bum, Negash. Diga-me, lá naquele território não existe, nem no Songo que deixa difícil. O Índia e os seus arredores. Eu disse não. O Peterson é o que foi abrir a igreja evangélica. Os protestantes do norte. Um foi no sul e abriu os protestantes do sul, será que se chama Iesa? E aí foi abrir Iena. Diga-me. Um é do norte de Angola e outro é do sul de Angola. Vieram da Suíça. Hoje faz que dia de vos contar história. Vocês são crianças, vocês não sabem dessas coisas. Pode ser mais velho, mas vocês não viram. Narciso, você não ouviu isso. Narciso só ouviu a história do quem? Do Simão Togo. As falsas histórias.
E o povo não ia na igreja nos domingos. É branco, eu sou eu. E meteu uma equipa no terreno para perguntar o que se passava se o povo deixou de ir na igreja. Ou no domingo não ia na igreja. E foi-lhe informado que o povo, como trabalha de segunda a sábado, então domingo é o único dia que ele tem de repouso e é o dia de beberem. Vai nas aldeias, é muito marufo. Até os cantores cantaram: o candombe, o marufo. Ouviu? Aí é como disse, é muito marufo que você não imagina. As pessoas estão bêbadas nas aldeias. Mas como ele não tinha autoridade política, então foi influenciar o quê? O governador, para que lhe desse autorização, com um decreto, para derribar todos os bordões da cidade, da província do Uís, ou então do Uís e arredores. E o governador assinou o decreto, e entraram homens nas lavras cortar, e foi proibido qualquer um que semeasse ou plantasse bordão é crime, como hoje ali Ambana. Estão entendendo? Eu ouvi essa história. Isso é evangelho. Eu não posso matar os gatunos para acabar com os gatunos. Eu não preciso perseguir. Há uma causa, há uma origem do gatuno roubar. Por isso se mata gatuno e o diabo diz: vocês são crianças. E no dia seguinte levanta quantos gatunos? Cada gatuno nasce 100 gatunos. Mata um, nasce 100. Prende as prostitutas. Cada prostituta gera 100 prostitutas. Por quê? Porque não se ataca nas causas. E qual é a causa? É espiritual. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho que ir pregar aos gatunos o evangelho do poder que lhes liberta, e eles vão deixar de roubar, não é matar. Os que são presos por serem gatunos, aqui se 10 foram, aqui 1000 se levantaram. E esses mesmo quando saírem, continuam a roubar. Isso é evangelho? De cortar os bordões para o povo ir na igreja. Esse evangelho que Paulo disse que persuadia as pessoas. Mas Paulo disse que o meu evangelho não é para persuadir vocês, mas é vos mostrar o poder de Deus. Diga amém. Para serem convencidos e compungidos. Não tiveram evangelho até hoje. Tudo que vocês tiveram, tudo não passa de letras mortas. Saíram os protestantes, que são os primeiros, vieram os pentecostais, saíram os pentecostais, vieram os neopentecostais, saíram os neopentecostais, vieram os movimentos proféticos diabólicos da adivinhação, tudo só condenou família, destruiu casas, matou pessoas, frustrou o mundo todo. E vocês, não somente na África e no mundo inteiro, depois que a igreja primitiva foi vencida e no seu lugar foi levantada a grande Babel, a torre de Babel do ocidente, nunca mais tiveram o evangelho vivo. O que tiveram somente é graça. A graça de Deus sempre esteve aqui, mas a presença de Deus não estava no meio deles, e não está. Amém. Diga aleluia. Graça sem a presença dele não há salvação. Aliás, o que salva é o Espírito de Deus entrando no homem. Vocês estão entendendo? Agora chegou a hora. A hora é esta. Jesus disse: a rainha do meio-dia. Lê comigo. Mateus 12, 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia de juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Calma aí, mas
que você quer dizer com isso? Jesus não estava falando de uma rainha que saiu na Etiópia, viu? Existiu essa rainha, a chamada rainha de Sabá, que saiu da Etiópia com uma comitiva e ouviu a fama de Salomão, que Salomão era tão sábio, é uma sabedoria incrível, não somente ele e outros povos foram para Jerusalém confirmar em loco, como dizem os políticos, em loco, vis-a-vis no olhar o que eles ouviam, e essa mulher foi lá e viu e ouviu e ficou espantada, e ele disse: o que eu ouvi é inferior do que eu estou a ver. Verdadeiramente, aleluia, Deus te abençoou, homem. Segundo a história, inclusive, como Salomão era um efeminado, amante do sexo, engravidou, coitado da rainha, voltou com o filho dele. Esses são chamados judeus africanos que vivem na Etiópia, mas também que já foram arrestados, que estão lá em Israel, chamados negros judeus. A história está aí. E lá em Israel também são maltratados pelos judeus brancos. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Nataniel, Benjamim, Nataniel, o lobo, para tentar ocultar o maltrato que os judeus da Etiópia passam em Israel, apresentou um soldado judeu negro da descendência da Etiópia e ficou aí ali embaixo lá. Tudo aquilo é só para quê? Para tentar apagar os escândalos. Coitado do Gucci, é perseguido onde quer que for. Vai na China, o negro, para você ver o desprezo. Vai até na Índia. Aqueles indianos não se sabe se são brancos ou são negros, mas são bem orgulhosos. Todos pretos, mas não querem saber dos africanos. Não, quem está lá sabe. Não precisa ver a cor da Índia, né? Há uns mesmo negro igual a ti, mas são os mais orgulhosos. Quando ele vê um africano, só fala assim. No Ocidente já não se fala. Coitado dos nossos irmãos que estão lá na Europa. Está aí as que vieram do quê? Da Irlanda do Norte. É muito racismo. É muito maltrato. É muita perseguição. É muita humilhação. Vós sois o símbolo da humilhação. O símbolo da pobreza. Da escravidão. O que tem a ver com as palavras de Jesus? Não é no dia do juízo. O juízo de Deus começa com a manifestação de Elias. Se vocês não sabiam, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ok? O juízo de Deus começa com a manifestação de Elias. Porque o reino que se manifesta agora vem também com o juízo. O reino que se manifestou no dia do Pentecostes não vem com juízo, não. E por que desta vez vem com juízo? Porque o tempo está no fim. Deus dessa vez vai usar a vara e a graça para salvar os humanos. É burrada. É só ver como a terra está sofrendo. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. E quem é essa rainha? Assim como existiu ela da Etiópia, que foi se admirar da sabedoria de Salomão, e Jesus está dizendo que esta mulher vai se levantar no dia de juízo para julgar. Sabe o que é julgar? Julgar também é governar, é mandar. Diga-me. Não é somente condenar. Julgar. Por isso no tempo passado Deus levantava juízes. Eram quem? Eram governadores da terra. Um deles é Sansão, que julgou Israel por 20 anos. Governou Israel por... Então, estava a dizer Jesus que a África, a rainha do meio-dia, no fim, aleluia, vai se levantar para mandar. Vocês me escravizaram, lhe humilharam. Agora vai chegar a hora que esta mulher que vocês estão a ver aí, a vossa escrava, a África, por isso vocês chamam o continente africano como uma mulher. A mãe África. Sim, é uma mulher que vai se levantar para julgar esta geração. Diga-me. Então Jesus não estava a falar do juízo final, porque quando se fala de geração, está a falar de geração são anos. Uma geração tem 100 anos. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Está a falar um povo no meio dos 100 anos. É uma geração. Então essa geração que a rainha do meio-dia se levantou. Sabe o que vai acontecer? E já começou a acontecer. Primeiro é libertar a África. Os cutitas serão libertos. A África será liberta da escravidão do pecado.
Essa é a verdadeira libertação. Um povo que foi liberto da escravidão do pecado já não é mais escravo de nenhum homem. Diga-me, por que o sistema desse país não consegue escravizar essa igreja? Porque seu líder é um liberto. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Seu filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Ouviu? Olha como a Universal se tornou. A Igreja Universal se tornou o CAP do MPLA. Por quê? Porque são escravos. Disseram, vamos vos dar os templos à igreja, mas vocês vão ser do CAP. Lá mesmo tem lá CAP. Tem que registrar todos. Tem que ter bilhete. Como é que é? Cartão de membro. Estamos de olho. Senão vamos fechar outra vez. São escravos. Mas eles não podem fazer aqui. Porque esse é o reino de Deus. E quem manda na terra é o reino de Deus, não é o reino das trevas. Diga aleluia. Estás a entender? Ó seu espia, ouça-me mesmo muito bem. Está a vir um tempo aí que eu vou descer aí e começar a vos mandar no inferno. Vou descer aí. Eu estou a vos ver. Está a ouvir? Diga aleluia. O Elias ressuscitou. Elias ressuscitou. 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 Ele vive para sempre. Celebrai a Cristo. Celebrai. Celebrai a Cristo. Celebrai. Eu sou o libertador da África e o mundo. A rainha do meio-dia vai se erguer. Por isso, em Angola começou uma grande obra da libertação. E quem é esse que desprezou o dia das coisas pequenas? Quando eu falei essas coisas no passado, eles desprezaram. E hoje, sabe o que está acontecendo nesse momento? A África acordou. Milhões e milhões e milhões da África, da fala francesa e inglesa, estão despertando, querem vir para Angola, estão a dizer, achamos o nosso profeta, achamos aquele que havia de vir. Por isso um africano me perguntou, és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? E eu disse a ele, sou eu, o vosso libertador. E eu disse, pergunta a ele, quem é que lhe falou? Quem é que lhe disse que eu havia de vir? E ele disse, meu bisavô, antes de morrer, e disse, meu bisavô era sacerdote. Você sabe quando se fala de sacerdote? Sacerdote de Satanás. Diga-me. Antes de morrer me disse, Deus vai levantar um homem na África. E esse homem vai libertar a África. E a África vai subjugar o mundo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A África vai subjugar o mundo. E ele disse que ele pensava que era Ganesh. Ele pensava, não, meu avô me falou de um homem, assim do Ghana. Assim do Ghana. Assim do Ghana. Quando ele me viu nas redes sociais, e ele disse, será que é esse que o meu avô falou? Será que é de Angola? Sabe o que aconteceu? Veio para confirmar. Se és tu ou é outro. Eu disse, eu sou. E sabe o que ele falou? Eu pensava que ele seria da minha terra. Essa nação é sortuda. Agora pergunta os angolanos se sabem que eles são sortudos. Pergunta a eles. Mesmo você que está me vendo aí. Você nem sabe. Tu que estás a me ver, me olhar com olhos de coruja. Você é da conta da inteligência. Você foi sacrificado. Sabe o que é libertar a África? Ninguém pode libertar um povo se primeiro não vencer os seus detratores. Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente para poder repartir os seus bens se primeiro não vencer o valente. Enquanto o valente está armado, ele tem em segurança tudo o que quer, que possui. Mas sobrevindo um outro maior que ele, e para se tornar maior é no campo de batalha. Diga-me, o mundo espiritual é feito de hierarquias. Veja, por exemplo, amanhã eu vou falar dos montes. Na verdade é a mesma mensagem que vou repetir. Os montes, espiritualmente falando, não é fisicamente falando. Quem são os montes?
São fortalezas espirituais. São reinos, são reis, são grandes marabus, são montes. Por isso Jerusalém é considerada como monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Os montes, assim como fisicamente uma montanha é uma estrutura inabalável, pode vir vento, tempestade, a montanha não treme, não mexe. Só terremoto mesmo é que acaba com as montanhas. As montanhas mudam de lugar. Senão não há tempestade, grandes tempestades, furacões, não mexe na montanha. Por isso os montes são chamados, ou então os homens fortes no espírito são chamados de montes. Reis. E nem todos os reis têm a mesma força. Nações, nem todas as nações têm a mesma fortaleza. Continentes, nem todos os continentes têm a mesma fortaleza. E a igreja também é um monte. Estou a falar a igreja viva. Se é uma igreja do diabo, é um monte de Satanás. Mas Deus promete, diz assim: eu vou tomar o monte da minha casa, diga amém, e vou elevá-la sobre todos os montes da terra. Que significa que o meu reino vai crescer e vai ultrapassar todos os reinos dos filhos dos homens, acima de todos eles. Estás a ver no mundo espiritual? É assim. Estás a ver a pirâmide, né? Olha como a pirâmide ali é. Começa lá embaixo até lá em cima, né? Ok? O mundo espiritual é assim. Os homens estão assim. Os reinos estão assim. Por isso os fortes sujocam os pequenos. Vivemos como se fosse na lei da selva, na terra. Os grandes humilham os pequenos. Jesus falou isso. Os poderosos escravizam os fracos. É isso que nós vivemos. Por isso a luta desenfreada em busca do poder é muito grande na terra. Quando você vê as pessoas a viajar, estão aí buscar poder para poderem sobreviver. Fortaleza de Satanás. Mas o reino de Deus é o original. E não é palavras. Falar que Deus é poderoso não te faz forte, não, irmão. Falar que Deus é grande não te faz grande. Falar que Deus abençoa, isso não te abençoa. Ninguém vai repartir os bens do valente. Então a África é um território dos escravos. Escravo dos ocidentais. Escravo da religião. Do catolicismo. Dos protestantes. Do Islão. Das tradições. Dos políticos. Mobutu mexeu, maltratou Congo durante 30 anos. E ele perguntava: quem pode me tirar daqui? E ele se chamou a Pedra. Como é que é? Qual era o nome dele? Mobutu Sese Kozabanga. Coco. Parece que é pedra, né? Pedra. A vossa realidade aqui. Eu estou a ver os meninos aí, porque querem remover o partido no poder. Vocês são aventureiros, pá. Diga amém. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviste? E a África, para ser liberta, tem que vencer os que escravizam a África. Os montes mais altos do que a África. Os patrões da África têm que ser vencidos. E depois a África como despojo. E quando a África for despojada, isto é colheita africana, libertação dos africanos, então Deus vai encher a África da sua glória. E todos os povos da terra vão se sujeitar à África. Eles têm medo disso. O vosso socorro vem do alto, África. Não são as políticas dos políticos, porque eles são os vossos escravizadores. Eles falam a mesma linguagem com o Ocidente. Eles falam a mesma linguagem com o Norte.
Eles são servos do norte e do ocidente. Eles são colocados aí para cumprir agendas. Satanás não expulsa Satanás. A religião é o ópio do povo. Eles dividiram o bolo. Quando eu comecei a mexer com as estruturas da religião, sabe o que eles me falaram? Disseram assim, mandaram um recado, disseram assim, esse homem não sabe que isso é um território que já está ocupado. Esse território é nosso. O bolo e a faca estão nas nossas mãos. Nós vamos repartir e entregar uma fatia àquele que falar a nossa linguagem, àquele que se humilhar a nós. E ele está vindo aí, vamos acabar com ele. Eu disse, é no ringue, é no campo da batalha, eu vou vos receber não somente o bolo e também a faca. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu vou recuperar o bolo e também vou recuperar a faca. E eu vou decidir, eu terei autoridade sobre todos. Eu vou decidir, no lugar em que vocês tinham a faca e o bolo e davam a quem vocês queriam, agora serei eu. Faca e o bolo. Qualquer mão intrusa, aplauda ao Senhor. Uau! Diga aleluia! Diga amém! Sim, é isso que vai acontecer. E nós já começamos a libertar essa África. Já estamos a atacar os que escravizam a África. Os poderes espirituais. E todos eles vão cair. E a África vai ser liberta. Isso que vocês estão a ver que está acontecendo na África, os milhões que já sabem que Angola Elias já se manifestou, isto é a colheita temporã. O que é isso, colheita temporã? Os primeiros frutos que amadurecem. Eu já tomei o controle do território da prostituta mãe. Veja só, há uma aliança, é incrível. A prostituta mãe e a África estão no mesmo patamar. Tomar o território da Babel é tomar a África. E os frutos temporãos, os primeiros frutos já começaram a amadurecer. Mas são milhões e bilhões e bilhões de frutos verdes que vão amadurecer. E nós vamos colher todos eles. Já começamos a lançar as redes no mar. E os primeiros frutos já começaram a ser colhidos nos armazéns. Isso é só para começar. Essa é a chuva temporã que começou a cair. Mas nós estamos a buscar a chuva serródia. A temporã é a primeira chuva. Os frutos temporãos são os primeiros frutos. Não são rabiscos, não. São temporãos. Os primeiros que amadurecem. Depois vem a grande colheita. Diga-me. E tem festa. Tem festa dessa colheita. Desta vez não será o Pentecostes. Desta vez será a festa dos tabernáculos. No deserto. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte para o Rei da Glória. Ouviu? Eu vim para libertar esse continente, a rainha do meio-dia, para ele poder julgar essa geração. O sol da justiça vai brilhar na África e na sua plenitude. Diga-me. O sol da justiça vai brilhar na África e na sua plenitude. Diga-me. Sol na sua plenitude. Eu tive uma visão, quando eu dobrava o joelho para orar, a África toda estava como que apanharam choque elétrico. Todos os africanos eram tocados pelas minhas orações. Eu estava a pregar aqui, a África toda se vão a se alegrar, sentiam uma paz incrível. E eles, todos os africanos, já sabiam: Elias ou está a orar ou está a pregar. Já viram o que vai acontecer? Toda a África, do norte ao sul, até os filhos do cão, que é o Egito, porque eles também são africanos, todos. E a partir disto, daqui, eles disseram que era a trincheira firme da revolução em África. Eu faço ele da trincheira firme da revolução no mundo. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. E o mundo vai se sujeitar. E as nações vão saber que Elias já está na sua terra e manda na sua terra.
As nações vão ficar cheias da glória de Deus. E toda a carne vai confessar o Senhor. Se preparem. E agora, por que eu trouxe essa mensagem? E quem és tu, ou você angolano, ou sistema de Angola? Eu estou a falar dos vossos patrões, pá. Então, vocês foram sacrificados, pá. Ouviu o falso profeta de Angola? O político angolano? Você está pensando que estou a falar de vocês? Não, estou a falar dos americanos, a maior potência mundial, quer política, espiritual e militar. Estou a falar da Índia, estou a falar da China, estou a falar da Rússia. Mas qual nação? As 4 poderosas nações. Estão a ouvir? Existem 4 poderosas nações, 4 poderosos montes, os últimos no meio dos 7. Estou a falar em mistérios, pá. Existem 7 montes poderosos da terra. O fundamento do sistema, do Matrix. Os pilares do sistema mundial. 7 montes. E esse é o dragão. E esses são os reinos. E a América é a 7ª cabeça. A Índia, 6ª. China, número 5. Rússia, 4. E o Ocidente, 3. Juntamente com a África. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviste? Agora você está a entender por que o Putin brinca com o Ocidente? Entenderam? É o poder espiritual. Quem tem o espiritual manda. Isso acontece assim no mundo espírito. Você pode ter teu dinheiro. Se você não tem poder espiritual, você vai dobrar o joelho porque não tem dinheiro. Então não estão a ver os ricos a irem nas casas do quê? De umas senhoras pobres lá da aldeia. Nunca viram um milionário com um carro de Jeep, está a entrar, vão te falar nas crianças, não. A minha mãe trata, a minha avó trata. Ele não tem nenhuma bicicleta. Mas o rico da cidade está aí, lá no Lundiembal, à procura de uma velha. Porque ouviu que ele trata bem. É o poder. Diga-me. Só que essas 4 nações, eles também têm um poder financeiro. Vas encontrar as nações que têm mais armas nucleares são essas. Vocês não sabiam, né? Por quê? Que não deixaram os outros ter. Por que Angola não tem arma nuclear? Angola, não fala de Angola. Diga amém. Diga aleluia. São esses que eu estou a falar. Os poderosos da terra. E não são vocês. Vocês são capangas. Quando forem usados para virem para a guerra, foram sacrificados. Vocês são crianças. Diga amém. E esses últimos 4 montes vão tombar nas mãos de Elias. 3 já caíram. 4 ainda estão de pé. Cada ano cai um monte. O 4º monte cai o próximo ano. Até 2029 os 7 caíram. E o 8º vai ser ferido. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviste? Vocês não sabem nada, pá. Vocês estão a pensar que quem está falando na terra é um aventureiro, é um miúdo que está a falar. É alguém que está a libertar o mundo. Os 7 montes quando caírem, o mundo todo vai se prostrar diante de Emanuel. E vai se cumprir a palavra de Jesus que diz: pela minha vida jurou o Senhor, toda língua vai confessar a mim. E todo joelho vai se prostrar. E vai saber que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, o Pai da glória. Diga amém. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando a cidade está em cima do monte, a cidade será vista por muita gente. Diga amém. E para você colocar a cidade em cima do monte, tem que derrubar os montes que existem. Porque isso é uma revolução, pá. Se não é reforma, não. Nenhum monte vai ficar de pé. Nenhum. Não, esse é recado para vocês. Meninos, não vale a pena se meterem na guerra dos grandes. Vocês são crianças. O capim sofre quando 2 elefantes estão aqui a lutar. Vocês agora são capins. Os russos, os chineses, a Índia e a América são os elefantes. Agora vocês ficam só em silêncio à espera do resultado que veio do ringue. Pode ser plateia.
É assim que se chama, né? Podem aplaudir os vossos patrões, mas já saibam, eu vou destruir todos eles. Diga-me. Mas aquele que for plateia dos meus inimigos, quando eu voltar, vou fazer o que fez quem? Quem sabe? Gideão. Aplauda. Não, você não entendeu. É melhor você ficar em silêncio. Fique em silêncio para sobreviver. Quem lançar palavra de blasfêmia, quem zombar das guerras de Elias, eu vou fazer o que fez Gideão. Gideão estava a perseguir os reis, seus inimigos, depois de uma grande derrota que ele lhes deu. E passou numa aldeia e foi pedir água e pão. E disseram: tu já tens a cabeça do rei para você nos pedir pão. Sai dali, desprezaram. Disse: olha o que Gideão falou: eu estou aí, quando eu matar os 2 reis, eu vou voltar e vou vir queimar essa cidade. Vamos matar todos vocês, ok? Estou a vir aí. Disseram: você vai conseguir? Passou, foi na outra aldeia: dê-me pão e água para os meus homens. Lhe zombaram, disseram: oh, aventureiro, você ainda não venceu a guerra, quer pão e água? Sai dali, pá. E disse: eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer com aquela cidade. Vais fazer o quê? Se eu lhes vencer, quando eu voltar, eu vou vir derrubar a vossa cidade e a torre, vou matar todos vocês. Estão ouvindo? Zombaram. E Gideão foi e matou e trouxe as cabeças e chamou os príncipes e toda a aldeia, porrada com ele, matou os príncipes, derribou, queimou as casas dele, a torre caiu no chão, foi na outra, aqueles que ele não matou, lhes bateu com os espinhos, é surra, é porrada, sangue, e depois foi embora. É isso que eu vou vos fazer. Mas se você ficar em silêncio, então quando eu voltar, eu vou repartir o despojo contigo. Quando eu voltar, eu vou repartir o despojo contigo. Vocês estão a pensar que é brincadeira que vocês estão a ver? Vocês não estão a ver brincadeira, não. Estão a ver a guerra da libertação do planeta Terra. Vocês estão a acompanhar, é louco, com os vossos olhos, a guerra de Elias para destruir o reino de Satanás, para que Jesus Cristo possa vir reinar no meio do seu povo. Elias está a fazer as guerras para libertar os cativos. Vocês foram presos na religião, nas políticas diabólicas, na tradição, todos vocês nas cadeias lá no mar. Vossas almas e vossos corpos vivem na terra, mas vossos espíritos estão lá no mar. E alguém tem que descer no mar para cortar a serpente do mar. Diga aleluia. Alguém tem que descer no vale de Carvalho para subir com a cabeça do Golias. Alguém tem que fazer isso. E eu fiz isso. E dos povos ninguém esteve comigo. Ouviste? Ninguém. Eu desci. E eu subi, voltei a descer e vou voltar a subir até a palavra do Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia! Diga amém. Elias triunfou. Amém? Não fica com medo não. Tá tremendo para quê? Tá tudo bem? Isso é o quê?